Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui tentando entender a dinâmica do esporte, reagindo de forma crítica a esse neoliberalismo que, com as suas garras, tenta entrar em todas as áreas sociais e econômicas e, obviamente, também nas esportivas. Aqui é resistência, aqui não, burguesão! Então já vou girar essa mesa redonda que só se movimenta para a esquerda. Eu sou o Alexandre Arraes e mando um abraço pro Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Aliás, na medida do possível, essa é a minha resposta oficial. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Eu quero começar já dando o serviço, não vou deixar para o final hoje não. Então vocês encontram este episódio do Ala Esquerda e os demais episódios do programa no Spotify, YouTube, Google Podcast, Deezer, SoundCloud e outros agregadores de podcast. Essas são as plataformas onde o Ala Esquerda está disponível. E eu quero iniciar o programa aqui dando duas dicas valiosíssimas, galera. A primeira delas é ouvir o podcast Baião de 2, lá da Central 3, que na semana passada a galera de lá entrevistou a Joana Maranhão, ex-nadadora brasileira. É muito interessante a entrevista, na qual ela fala sobre política, sobre futebol, sobre Esporte Clube do Recife, que é o clube que ela torce, maternidade, o ambiente esportivo no Brasil, que é um debate que a gente sempre faz aqui, e principalmente sobre o esporte pela democracia, que é essa reunião, manifesto dos atletas brasileiros nesse momento que a gente vive. A outra dica rapidinha, para já passar para a Mônica, é quem não viu, veja no YouTube o Silvio de Almeida no programa Roda Viva. Aulas. É só isso. E aí, Mônica? Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Ótimas dicas. Eu assisti tanto o Silvio quanto a entrevista no Baião de 2. Ouvi, né? Super recomendo também. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que está ligado aqui no Ala Esquerda mais uma vez. Eu vou passar a bola aqui para minha canhota também, para o Thiago Porto, e dar um alô para Mariana, que hoje não está aqui com a gente de novo. Volte em breve, Mariana. E aí, galera, bom momento a todos. Ala Esquerda 32 chegando. Hoje a gente vai falar de um tema mais leve, mas não menos importante. No episódio 31, a gente falou que são 662 clubes brasileiros profissionais e a gente conhece quantos deles, né? Alexandre, assim, já vou passar a bola para você para a gente começar a fazer essa reflexão. Quantos clubes a gente conhece e quantos clubes com histórias incríveis e divertidas e importantes a gente sequer ouve falar? Exatamente. A Mônica levantou essa bola, uma ótima pauta para a gente poder conhecer um pouco mais times de estados, às vezes do norte, que a gente raramente tem a oportunidade de conhecer, até times que estão na segunda divisão. E dentro daquele espírito, né? Eu, pelo menos, sempre curti o futebol, que tinha Zico, Pelé, Garrincha, Fio Maravilha, esses nomes sensacionais. E às vezes as coisas acabaram ficando muito nesse campo mercadológico, do marketing. Os nomes vão perdendo a graça, de uma certa naturalidade. A forma com que eles surgiram, né? A forma como eles foram pensados. Às vezes, muitos clubes desses oriundos de clubes amadores, né, que eram da várzea e que aos poucos foram crescendo, viraram times profissionais e mantiveram seus nomes, que ainda tinham um humor, um pouco do aspecto lúdico das suas criações, né? Então acho que é uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouquinho esses clubes, esses nomes, os porquês desses nomes, um pouco dessas histórias. Eu estou super animado e já vou provocar a Mônica, ela que levantou essa pauta. Como é que pintou essa ideia para você e o que você já pode comentar para a gente aqui no Ala Esquerda, Mônica? Pois é, Alexandre. Eu, quando fiz a pesquisa do último episódio, eu falei, como assim o Brasil tem 662 times profissionais e eu não devo conhecer nem 162, sabe? Dizer o nome e tal. Comecei a pesquisar, comecei a ler histórias incríveis e falei, não, a gente tem que fazer um programa sobre isso, porque é disso que vive o Ala Esquerda, né? A gente não vai ficar falando o que a grande mídia fala, porque já tá lá, então a gente tem que dar voz para esses times aí, para esses clubes que tem muita história, igual o Thiago falou aí. Além de histórias engraçadas, tem histórias que fazem parte da história do nosso país, né? Vou falar mais pra frente de um time que faz divisa com a Bolívia e que tem toda uma história ali e tal. Mas primeiro eu vou começar com um time que é tradicional brasileiro mesmo, porque esse é de povo brasileiro, que nasceu aqui, que é daqui, que não foi tirado de outro lugar para vir para cá, não, que é o Gavião. Quero ver quem já ouviu falar desse time aqui.
Gavião KKTG Futebol Clube. É um dos primeiros clubes indígenas de futebol. Hoje em dia, eles já até aceitam outros jogadores, assim, já é um time misto. Porém, ano passado, o time foi formado só por índios e até então, assim, a preferência mesmo é a galera, os índios, né, jogarem bola. Não só ali da região, mas eles chegam a contratar outros índios, assim, e fazer uma mescla ali. Esse time, Gavião Futebol Clube, Gavião KKTG Futebol Clube, é da cidade de Bom Jesus do Tocantins, que fica no estado do Pará, e é na região metropolitana de Marabá. O estádio que eles mandam os jogos chama-se Zinho de Oliveira, para 4.000 pessoas, e disputa hoje em dia a 2ª divisão do Campeonato Paraense, que eles chamam lá de Segundinha do Paraense. Não sei se vocês sabem, mas a 1ª divisão do Campeonato Paraense é conhecida como Parazão, que fique claro aqui, o Parazão. E o Gavião aí ele joga a 2ª divisão, nunca participou, por exemplo, de uma Copa do Brasil, e algumas entrevistas que eu vi aí, algumas matérias, é o sonho da galera de lá participar de uma competição nacional. A Copa do Brasil é uma boa entrada para isso, né? Foi o primeiro time de um povo tradicional a disputar a 1ª divisão do estadual. Em 2014, eles conseguiram disputar esse Parazão aí que eu falei. O Zeca Gavião, que é o cacique ali da aldeia, ele é o presidente do clube e o treinador também, claro, né? Faz tudo ali, o cara. Faz tudo, cara. E foi o primeiro indígena a comandar um clube de futebol no país. Então é um cara importante até para nossa história. E o clube de futebol tem que ter um rival, né? Então queria deixar claro aqui que o Gavião KKTG Futebol Clube tem um rival e é o Águia de Marabá. Eu queria que vocês chutassem como que chama esse clássico tradicionalíssimo do Pará. O clássico das aves. Gavião, o clássico das aves, movimenta geral lá. E é isso, cara. Eu vi umas reportagens muito legais, eles fazem treinamento, eles têm um campo bem legal, os treinamentos deles, eles fazem corrida de tora, sabe, com árvores, assim. Enfim, é uma coisa bem tradicional deles, eles respeitaram as tradições, as músicas indígenas que eles cantam antes de entrar em campo. Enfim, é bem legal, cara. O que vocês acharam? Cara, eu achei fantástico esse exemplo, Mônica. Fantástico mesmo. Eu vou até pesquisar sobre esse clube que eu quero conhecer mais. Inclusive, quando eu for visitar o Pará, que é um lugar que eu quero muito conhecer, eu quero ir no estádio e, se de preferência, no Clássico das Aves. Ou das Águias. Agora eu me perdi. Mas, enfim, eu quero trazer... Das aves, né? Enfim, eu quero trazer aqui o exemplo de um clube que ele não é desconhecido, mas ele tem uma história que acho que todo mundo merece saber. Talvez as pessoas não saibam a potência dessa história. Eu falo do Ipiranga Esporte Clube. É um clube de Salvador, da Bahia, logicamente. É uma instituição centenária. Aliás, já tem mais de 100 anos, né? Tem 113 anos de história. Veste as cores amarelo e preto e é o 3º maior campeão baiano. 3º maior campeão estadual. Só perde, logicamente, para Bahia e Vitória. Eu quis trazer o Ipiranga nessa primeira participação por conta da potência e da representatividade desse clube. Ele foi fundado em 1904 como Esporte Clube 7 de Setembro e mudou o nome para Esporte Clube Ipiranga em 1906. No entanto, o mais importante dessa história toda é que ele foi fundado por jovens excluídos e trabalhadores humildes que não poderiam fazer parte de outros clubes. A gente tem um episódio aqui e a gente recomenda o nosso episódio sobre a série The English Game e a origem aristocrática e elitista do futebol. Então foi isso que aconteceu. O Ipiranga ele foi um grito dos excluídos e ele tornou-se uma potência por muito tempo do futebol baiano. O último título já faz tempo, foi em 1951, mas ele é com todo direito um clube do povo, né? Ele surgiu do povo, feito pelo povo e para o povo. Essa alcunha que diversos clubes tentam utilizar e tentam passar essa ideia quando, na verdade, odeiam o povo, né? O Ipiranga, na realidade, é o clube do povo. E eu quero trazer aqui alguns números para finalizar essa primeira participação, números e curiosidades. O clube ele tem 10 títulos baianos, 9 deles conquistados entre 1917 e 1939. Tem 10 vice-campeonatos também. E ele também foi campeão do Torneio de Campeões do Norte e Nordeste em 1951.
quando, como eu disse anteriormente, quando venceu pela última vez o Campeonato Baiano. E dentre os torcedores do Ipiranga, tem alguns nomes ilustres, né? Tem João Gilberto, Carlos Lacerda, Jorge Amado e ela, a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Tem uma santa que torce pelo Ipiranga, ou que torceu, né? E o Ipiranga ele já bateu também o Fluminense da Mônica por 5-4, e eu achei importante registrar isso aqui. E aí, Thiago, o que você tem para trazer pra gente? Boa, Herbert, boa. O primeiro clube que eu vou trazer é o Zumbi Esporte Clube. Achei importante trazer um pouco da história do Zumbi, que tem o nome em homenagem ao Quilombo dos Palmares e que fica na cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Então, nesses tempos em que o movimento preto está se erguendo e nós estamos dizendo aos quatro ventos que vidas pretas importam, eu achei importante trazer um pouco da história do Zumbi. Zumbi Esporte Clube. Os apelidos são Alviverde, Ganga Zumba e Pantera Verde. Pantera Verde também é o mascote do clube, que foi fundado, o Zumbi foi fundado em 15 de novembro de 1954, tem 65 anos, e joga no Orlandão, estádio Orlando Gomes de Barros. Tem capacidade para 10 mil pessoas. As cores do time são verde e branco, né? O mascote Pantera Verde, por causa disso. E é isso, eu achei fosse importante a gente saber que existe um clube profissional que homenageia o Zumbi dos Palmares. Legal, Thiago, muito bacana. Realmente não conhecia o Zumbi, né? O Herbert falando do Campeonato Baiano, não tem aquela brincadeira, né, que o Campeonato Baiano acaba em empate, né, por conta de todo mundo usando aquela reza de um lado do outro, mas aí tem um clube que tem a Irmã Dulce também como torcedora e desequilibra, né? Então ganhava aí muitos títulos. Com certeza. Olha, eu vou falar, o primeiro time que eu identifiquei aqui para conversar um pouco, também tem a ver com a linha aí que a gente vai estar conversando agora, que é o Bolamense Futebol Clube. Eu confesso que eu achei o nome curioso, né? Bolamense, aí fui ver o que é. Não tem maiores justificativas, apenas de que o cara que fundou o clube é da cidade de Bolame, que é uma cidade na Guiné-Bissau. Aí vai começar a trajetória desse clube. O Bolamense, na verdade, é um clube criado por um pastor da Guiné-Bissau. E ele, quando veio aqui para o Brasil, a ideia era evangelizar jovens jogadores. Então ele fazia, quando era amador ainda, a tentativa de evangelizar, tirar os jovens das drogas, e ele achava que o futebol era uma forma interessante de fazer isso. Esse time é do Distrito Federal. Brasília joga o campeonato brasiliense, né? O Candangão, né? Como é chamado. E o nome do glorioso, né, presidente lá, que é o pastor também, é o Antônio Teixeira. Agora, o que eu achei realmente interessante é que o nome do clube inteiro é Sociedade Desportiva e Empresarial Afro-Brasileira Bolamense Futebol Clube. É assim. E o clube, antes de ser bolamense, tinha um nome que realmente, esse nome eu achei impressionante. Associação Desportiva Armagedon Metropolitano. Ele como um pastor, Armagedon, o Armagedon tem que entrar, né? Aí entrou no nome. Alexandre, quem torce pro Bolamense é o quê, cara? O Bolamense é porque esse pastor, né, que é da Guiné-Bissau, ele nasceu na cidade de Bolema, lá na Guiné... Bolama, melhor dizendo. Ó. Bolama, que é a cidade da Guiné-Bissau onde ele nasceu. Ele que é o pastor e é o presidente do clube. E olha, ele tem uma história muito curiosa, porque a partir de um determinado momento ele achou que esse trabalho de evangelização já tinha funcionado e que agora a ideia era fortalecer o clube, né, e trabalhar o futebol mesmo, e ser um intercâmbio entre Brasil e Guiné-Bissau. Aí disse que vai trazer jogadores do Guiné-Bissau para o Brasil, os melhores jogadores de Guiné-Bissau, para nesse intercâmbio gerar aí possibilidades esportivas e de negócios, né? É assim. Agora, a matéria que eu peguei mais informações é a matéria do El País,
e que termina com ele ensinando os jogadores a bater pênalti. É um negócio absolutamente divertido. Ele ensina a bater pênalti. Ele diz que o jogador tem que se distanciar 10 metros da bola, aí correr em velocidade para dar um chutão, tirando 1,5 metro do eixo central do gol e 1,20 m de altura. Ele fez esse estudo, identificou essa posição, porque ele falou, não adianta querer bater colocado, porque você tem que ser um jogador com muita capacidade técnica, que não é o nosso caso aqui. Então ele achou aí esse cálculo que estabelece a forma de acertar o gol. E aí, obviamente, o pastor ensina os seus atletas, já que ele além de presidente, é o técnico do time. Então, o Bolamense, olha, não estou falando de time de várzea, não, é um time que joga o campeonato oficial do Distrito Federal e tem essa história, no mínimo, curiosa aí desse pastor de Guiné-Bissau, Bolamense de Brasília. Pois é, mas perguntei, quem torce pro Bolamense é o quê? Porque já tem o esse no nome, né? Não dá nem para fazer o quê, né? Bolamense, não sei. Difícil, porque o Gavião e KTG Futebol Clube, quem torce para ele é gavionense, tudo bem, né? Mas esse aí que você falou aí, não sei como é que fica, não. Deve ser pelas cores, Mônica. Você é fluminense e você é tricolor, pô. Exatamente. Eu vou emendar essa história ótima que o Alexandre trouxe aí numa outra história que também tem a ver com outras culturas, outros países e outras formas de vida, assim, né? Em 1902, um gaúcho chamado José Plácido de Castro liderou cerca de 2.000 seringueiros contra as Forças Armadas Bolivianas, em disputa ali daquele território que hoje é o Acre, né, uma parte do Acre. E após diversas batalhas, ele ganhou, né, e declarou aquele território a Terceira República do Acre, que foi o final daquela revolução acreana que garantiu aos brasileiros o direito de exploração da borracha naquela região. E em 1976, essa região ali ganhou o nome, né? O povo que estava ali batizou como uma cidade e teve a cidade, o nome dele, José Plácido de Castro, que hoje dá o nome para um time de futebol dessa cidade. Plácido de Castro Futebol Clube, no Acre, com uma cidade em torno de 19.500 habitantes. Quem torce para o Plácido de Castro é placidiano. Eu procurei saber, porque eu falei, quem que torce para isso? Como é que chama esse cara, né? Placidiano. As cores são azul, vermelho, branco e amarelo. E apesar de ter sido fundado em 1979, só se tornou um clube profissional em 2008. Quer dizer, tem pouquíssimo tempo, né? Em 2013 conseguiu ser campeão do campeonato acreano e tem uma torcida bacana ali, né? O estádio que eles mandam os jogos deles chama Ferreirão, para 1.200 pessoas. E o Plácido de Castro Futebol Clube é conhecido também como Tigre da Fronteira, justamente porque faz fronteira ali com a Bolívia. Ou Tigre do Abunã, que aí já é um nome indígena ali daquela região. A maior goleada da Série D, da história da Série D, foi feita pelo Plácido de Castro Futebol Clube. 9-1 no Vila Aurora, na Arena da Floresta. A Arena da Floresta é uma arena, um estádio em Rio Branco, né, que é a capital do Acre. E o campeonato acreano, muitos times ali do Acre mandam seus jogos na Arena da Floresta, porque cabe 20.000 pessoas e a galera manda os jogos lá, inclusive da Série D, Série C, enfim, depende do time, né. E essa goleada de 9-1 em cima da Vila Aurora também foi a maior goleada de todas as séries naquele ano de 2011, né? Série A, Série B, ninguém fez mais, ninguém botou banca mais que o Plácido de Castro Alves, não, meteu 9-1 no Vila Aurora. E essa história do Ferreirão, gente, esse estádio aí que tem 1.200 lugares, é legal dizer que lá no Acre, como eu falei, o campeonato acreano, os times jogam praticamente sempre na Arena da Floresta. Só que, em 2016, o Plácido de Castro Alves teve no seu comando, na presidência, uma mulher, pela primeira vez, e uma mulher com 25 anos, Rafaela Escalante, presidiu o clube de 2016 a 2018. Ela era líder da torcida Fanáticos Plácido e logo se tornou presidente do clube. E uma das maiores conquistas dela foi exatamente isso. Ela falou, não quero
o meu time jogando, mandando os jogos lá na Arena da Floresta, não. Eu quero os jogos aqui dentro da cidade, dentro da nossa cidade, com a nossa galera, com o nosso público, no Ferreirão. E aí, depois que ela fez isso, o Plácido de Castro bateu recorde de público no campeonato, foi o melhor público do campeonato, inclusive só perdendo para a final, e ela revolucionou ali nesses anos o Plácido de Castro. E é bom dizer também que um dos maiores rivais do Plácido de Castro, além do Rio Branco do Acre, obviamente, é o Puerto Evo Morales, que é uma cidade que tem ali na divisa da Bolívia com o Brasil, que faz divisa com a Plácido de Castro, né? E aí eles fazem amistosos um contra o outro e rola uma rivalidade, porque a cidade parece que fica a poucos metros uma da outra, assim. Então, são amigos e inimigos no futebol, né? Que isso, que história fantástica. Fantástica mesmo, Mônica. Oi. Toda semana lá tem clássico internacional. Exatamente. Mas agora eu queria pedir a Mônica para deixar o microfone aberto, porque eu quero escutar a risada dela, que o sorriso da Mônica ilumina esse programa. Eu quero trazer aqui um exemplo. Na verdade, eu quero falar de um clube que conquistou meu coração de cara, assim, né? Que é um clube do Mato Grosso do Sul. E o nome do clube é Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão. Ou simplesmente Ser Chapadão. Eu quero ser sócio desse clube, gente. Pelo amor de Deus. Então, esse clube, o estádio do Chapadão, ele tem capacidade para 6 mil pessoas. É a gloriosa Toca do Pica-Pau, que é o mascote do clube. É um clube relativamente novo, tem 38 anos só. E ele foi fundado em 1981. E aí vem a curiosidade, né? Como ele foi fundado e por quem ele foi fundado. É um grupo de amigos do povoado que hoje se chama Chapadão do Sul, mas antes era conhecido como Chapadão dos Gaúchos. Os caras decidiram se reunir e fundar um clube. E na hora de escolher o nome foi fácil, né? O nome divertido, o nome da cidade, o nome do povoado, enfim. Mas na hora de escolher as cores, como eles eram gaúchos, aí que deu confusão, né? Porque parte era gremista, parte era colorada. Então eles colocaram um azul do Grêmio, colocaram um vermelho do Inter e colocaram um branco, que é comum aos dois. E para falar aqui agora de alguns números do Chapadão, ele disputou o Campeonato Sul-Mato-Grossense a primeira vez em 91 como convidado, e teve um digno 7º lugar. Voltou em 93, 92 não disputou, voltou em 93 e foi melhor ainda, foi 4º lugar. Em 94 foi 3º e em 95 faturou o primeiro título da sua história. Entre altos e baixos, teve um vice-campeonato em 98, um 3º lugar em 2002 e foi campeão novamente em 2003. Foi campeão da Série B do estadual em 2 oportunidades também, que foi em 2009 e 2014. E no ano passado, o Chapadão voltou a ser campeão estadual. Só que dessa vez no estadual feminino. Foi o primeiro título das mulheres do Chapadão. Elas que, por sinal, iriam disputar o Brasileirão Série A2. Pela primeira vez o time feminino do Chapadão iria disputar o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, como para todos nós, o curso natural das coisas foi interrompido por essa pandemia. Enfim, ala esquerda, todo mundo fazendo carteirinha do Ser Chapadão. Ô, Herbert, vou fazer a mesma pergunta, hein? Quem torce pro Chapadão é o quê, cara? É o que Marcelo D2? Bob Marley? Alguma coisa do tipo, né? Mônica, se o torcedor do Chapadão não se chama Chapadão mesmo, que é um nome maravilhoso, eu quero mudar de país. Eu não quero nem viver mais no país assim. Pode ser chapadonista, né? Sensacional. Ô, Thiago, só antes, para esclarecer a dúvida da Mônica, eu entrei aqui numa matéria para tentar descobrir quem torce lá para o Bolamense, e aí diz assim, jogo do campeonato Candango tem um pagante e o campo sendo pintado no intervalo. Aí é o jogo entre o Bolamense e o Real. Só tinha um cara assistindo. Tá respondido. Não tem torcedor. Então não tem. É uma pergunta aí impossível. Onde futebol acontece. É aí onde futebol acontece. Queria dizer isso, senhora e senhores. Exatamente. E, curiosamente, Alexandre, eu ia citar uma história muito parecida no clube que eu vou trazer agora. Sobre um cara chamado José Carlos, que era o único torcedor do Tomazinho em uma partida contra o Paraíba do Sul, na 3ª divisão, na verdade na 4ª divisão do Campeonato Carioca. O cara estava lá no Estádio Lousadão
onde foi a partida, sozinho com a bandeira do Tomazinho e gritando, falando: ô Tomazinho, aqui é a nossa casa, esses caras não ganharam de ninguém o campeonato todo, a gente não pode perder para ele. Então o futebol tem muito dessas histórias, né, de amor, assim, incondicional mesmo. Mas eu vou trazer aqui a história do Tomazinho. Ele fica em São João de Meriti, como eu já falei, foi fundado em 1930, é um clube que já tem 90 anos, passou por muitas competições amadoras até se profissionalizar e hoje joga a Série C do Campeonato Carioca, que equivale à 4ª divisão. O apelido do Tomazinho é Cruz Maltino de Meriti. O uniforme é bem parecido com o uniforme do Vasco da Gama. O mascote é um lobo, inclusive eu achei aqui algumas fotos do lobo, muito, muito bem caracterizado. Mas na verdade o Lousadão não é a casa oficial do Tomazinho. O Tomazinho joga no estádio Josias José da Silva, também conhecido como Beronhão, e tem capacidade para 1.000 pessoas. E o Tomazinho, a melhor campanha da história dele foi quando ele foi campeão da terceira divisão do Rio, invicto. E aqui na Wikipédia diz que o Zeca Pagodinho fazia parte do elenco. Infelizmente, eu não consegui encontrar informações sobre isso em nenhum outro lugar, então provavelmente foi alguém que jogou essa informação na Wikipédia para tirar com a cara das pessoas. Mas imagina que história, o Zeca Pagodinho jogando na terceira divisão do Rio de Janeiro, imagina que história. E Deixa a vida me levar. O Zeca Pagodinho seria um ótimo reforço para o Chapadão, né? Eu acho, fala isso. Com certeza. E o Tomazinho tem um lema muito interessante, assim, digamos, que pode nos remeter até a Robespierre, né? Arranca a cabeça, explode coração. Tomazinho de São João. Achei, assim, bem poético, né? Ô, Thiago, foi bom você ter falado isso aí também, cara. Eu queria fazer até uma denúncia aqui nesse programa, um alerta, que eu tentei pesquisar de toda forma um clube de futebol feminino, assim, que fosse só futebol feminino e que tivesse esse objetivo, assim, sempre. E foi muito difícil encontrar. Existem alguns, mas a história é muito pequena, como, por exemplo, o Embu das Artes, que fica em São Paulo, no estado de São Paulo, nessa cidade chamada Embu das Artes. Lá se formou a Associação Desportiva Embu das Artes, que foi criado em parceria com a Secretaria de Esportes da cidade, justamente para fomentar o futebol feminino. Porque qual que é a diferença, assim? O que acontece? O Fluminense tem futebol feminino agora, o Santos, o São Paulo e etc. Mas não tem a base, né? E aí, ter um clube essencialmente do futebol feminino é muito importante para que o futebol feminino cresça no país inteiro. Porque para começar, você precisa desde os 10 anos, 7 anos, começar a jogar bola, ter aquela escolinha, ter base e tal. E só se vê isso, geralmente, para homens, né? Eu, que joguei futebol minha vida inteira, tive uma dificuldade danada para encontrar uma escolinha de futebol feminino. Eu jogava com os meninos. A própria Pretinha da seleção brasileira, ela falou que foi descobrir o futebol feminino com 16 anos. Isso para o futebol já é tarde. Os garotos de 16 anos já estão quase entrando no profissional, né? Então, assim, queria, nessa pesquisa que eu fiz aí, fazer essa denúncia, esse alerta, que é muito importante ter clubes de futebol feminino, ter a base. Se o Santos quer fazer futebol feminino, ótimo, mas precisa ter o futebol da base. É isso. Muito bom, Mônica. Eu estava olhando alguns clubes, né, a origem, né, dos clubes. A gente já conversou várias vezes isso aqui no Ala Esquerda, né? O que é um clube de origem popular, como é que é a sua trajetória, a sua formação, a sua origem. E uma coisa que eu não conhecia e eu achei interessante, e cada vez tenho olhado mais, esses clubes que surgiram de trabalhadores, né? Desde que a gente fez do English Game, a análise da série, repito aí para a galera dar uma conferida nesse programa que está bem bacana, eu fui olhar a história do Ibis, né? Aquele pior time do mundo, né? Que é lá de Pernambuco também, da cidade de Paulista. E o Ibis, ele surge como um time de uma fábrica. Inclusive, antes de chamar Ibis, chamava TSAP, que era Trabalhadores da Tecelagem, Seda e Algodão de Pernambuco.
Então, quer dizer, como a gente tem muitos clubes, né, com esse perfil, né, de origem, eram fábricas, eram trabalhadores da fábrica que jogavam. E é um pouco essa origem do Ibis. E aí fiquei tentando ver outros, tem um também no Rio Grande do Sul, chamado 12 Horas. Pô, que nome, 12 Horas, o que é isso? Mas era isso também, uma empresa de vigilância em Porto Alegre, em que os trabalhadores tinham turnos de 12 horas, quando terminava o turno de 12 horas eles iam jogar, e aí ficou 12 horas o clube. Então, só chamando um pouco a atenção dessa origem, né, de clubes a partir da fábrica como um espaço ali associativo em que os caras jogavam, né? Agora, eu vou falar de dois clubes agora, muito rapidamente, nessa pegada aí de esquerda, nomes que me chamaram a atenção, tentar investigar para ver se era por aí. Aí tem um clube na Bahia chamado Jacobina, né? Aí eu fui olhar, será que o Jacobina tem a ver com os jacobinos da Revolução Francesa, né? Que é a origem do termo esquerda, né? Os jacobinos que na Assembleia Francesa sentavam à esquerda. E é por isso que vem a origem, inclusive, do nome. Mas não tem nada a ver, porque a cidade é de Jacobina. Mas eu, investigando, achei bacana o apelido, digamos assim, do time, né? Como é que o time é chamado. Cara, imagina você ser torcedor de um time e o nome dele ser o Jeg da Chapada. Que tal? Que delícia, né? Imagina só, não é do Chapadão, hein? Mas é o Jeg da Chapada. E o símbolo do mascote é o Jeg. Então, não deve ser fácil, né? Ser torcedor do Jacobina, né? Deve ser a piada pronta ali o tempo todo. E um outro só que tem a ver com isso também é que, pesquisando lá no Campeonato Paranaense, tem um clube chamado PSTC, um nome assim de Partido Socialista dos Trabalhadores, não sei o que. Aí fui olhar, tem nada a ver, gente. O nome do time é Paraná Soccer Technical Center. É um time de empresários lá, ligado ao setor de, sei lá, tecnologia, que criou um time de futebol. Então, uma tremenda decepção. Achei que era um partido revolucionário aí com um time de futebol, e era um time de empresários, aí não funcionou. Pois é, Alexandre. Eu também, quando fiz a pesquisa, me deparei com vários nomes assim, surreais. Quando eu li a escalação dos times, eu até lembrei de você, que você é saudosista com isso, né? Gosta desses nomes e tal. A escalação dos times são todas assim como os times de antigamente, assim, os times grandes de antigamente. Você ia adorar, faz uma pesquisa aí que você vai adorar. Mas é isso, galera. Finalizamos aqui o Ala Esquerda de hoje. Me diverti muito, não só pesquisando, mas fazendo também o Ala Esquerda hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas e dado risadas aí com todos esses nomes e curiosidades. Chapadão na área. Não é isso, Thiago? Vamos nos despedindo aí. Até semana que vem. Não, vou furar essa fila aqui, porque ainda tem informação. Estamos acabando, mas ainda não acabou o programa. Eu quero trazer aqui um dado, a Mônica trouxe no início do programa, ou no programa passado, que são 662 clubes profissionais no país. Isso é um dado de 2020, mas tem um estudo da Pluriconsultoria, que é de 2019, ou seja, do ano passado, que apontava os 650 clubes profissionais no país. E aí o critério ajuda a gente a entender um pouco, porque os clubes profissionais são os clubes que disputaram alguma divisão estadual ou alguma divisão nacional. Então, tem muitos clubes que não disputam nem divisões estaduais nem nacionais, são clubes de futebol, mas, de repente, para esse tipo de estudo, não são considerados profissionais. E aí eu quero, de en passant aqui, passando rapidamente, só para fazer uma divisão por federação, né? Apresentar essa divisão por federação. São Paulo é o estado com mais clubes profissionais, são 89. O Rio de Janeiro está em segundo lugar com 66. Rio Grande do Sul, 41, terceiro lugar. Minas Gerais, 40 clubes. E aí vem Goiás com 33, Paraná com 31 clubes, Santa Catarina com 28 clubes, Sergipe com 27, Sergipe e Pará com 27 clubes, Ceará com 26 clubes e Pernambuco e Paraíba empatados com 23 clubes profissionais. E aí uma coisa que me surpreendeu até negativamente, mais uma vez, estudo da Pluriconsultoria, é que a Bahia, esse estado tão representativo para a política nacional e para o futebol nacional, para o esporte de maneira geral, está só em 16º lugar,
com 16 clubes profissionais nesse ranking aqui, atrás de, por exemplo, do Espírito Santo, que tem menos tradição no futebol, né, se a gente pode colocar assim, e do próprio Distrito Federal. Enfim, achei curioso. Mas é isso, como a Mônica adiantou, temos um programa. Muito obrigado para você que chegou aqui, a gente tentou trazer um pouco de leveza para esses dias tão horripilantes que a gente tem vivido. Abraços e beijos para todo mundo, higienizem tudo, álcool em gel a toda hora e apertem os cintos que o piloto é sanguinário. E aí, Thiago? É isso, Herbert. Eu só vou sugerir, antes de terminar, que vocês deem uma pesquisada no mascote e no símbolo do União Recreativo Social Olímpico, que é também do Mato Grosso do Sul, mesmo estado do Chapadão, e é conhecido como urso. Deem uma pesquisada e depois vejam se não parece com um possível símbolo da Ursal, né? Achei excelente esse clube. E também falando rapidamente sobre o Rio Claro, que fez campanhas importantes contra a homofobia, aboliu os gritos de bicha nos estádios e sempre posta nas redes sociais campanhas contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo nos estádios. É o Rio Claro da 2ª Divisão de São Paulo. É isso, temos um programa. Valeu, galera, até a próxima. Legal, gente. Só uma informação aqui rapidinho também. O urso, lá que parece a Ursal, é da cidade de Mundo Novo. Olha que interessante, hein? De Mato Grosso do Sul. Isso para comentar mesmo. Acho curioso, assim, quando a criatividade, quando o cara vai pensar um nome que a sigla, né, funcione. O cara, União Recreativo Social Olímpico. Na verdade, o cara queria urso, né? Ele queria urso. Ele inventou um nome para poder ficar. Que nem um outro também, que é de Roraima, que inventou Grêmio Atlético Sampaio, para ser Gás. Tá na cara que o cara queria o nome Gás, né? Meu time cheio de gás. Aí o cara cria o Grêmio Atlético com essa intenção, né? Tá na cara. E aí, por fim, o último também são aqueles que apelam para todos os santos e religiosidade, né? Que é o time lá do Rio Grande do Norte, que botou o nome de Visão Celeste. Esse aí realmente está usando todos os recursos, né? Para ver se consegue. Muito bacana. Alexandre hoje está inspirado, Alexandre. Pô, mas Alexandre hoje é medalha de ouro, não tem como. Tem uns, assim, tem um clipper do Amazonas que ia se chamar Eclipse e que merece uma investigação, né? Por que de Eclipse virou clipper? Como isso aconteceu? E por que você escolhe como nome do seu time algo que é assim, um fenômeno que acaba com a luz, né? Quer dizer, o que é isso? Eu escolher para o meu time um fenômeno no momento em que não tem luz nenhuma, está tudo escuro. É o momento que eu vou escolher para o meu time, né? São coisas assim que Alexandre, saber. Fala, Érico. Só complementar aqui rapidinho a informação que eu mesmo dei. Logicamente, vocês perceberam que eu não li o número de clubes por cada estado do país, né? Mas quem quiser, esse estudo é fácil de se encontrar. Eu encontrei no site da Gazeta Esportiva, mas, enfim, outros sites replicaram essa notícia também. Então, quem quiser conferir lá os outros estados da federação, ou até o seu próprio estado, se eu não citei aqui, fica à vontade. Show, galera. Então vamos nessa. Twitter, @alaesquerda7, Instagram, @ala_esquerda7 e no Facebook, Ala Esquerda Podcast. Voltamos semana que vem, galera? Com certeza. Valeu. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.